Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Quem Pode Pode. Hoje trazemos aqui como convidado o profissional de golfe, David Moura. Então, David, tudo bem? Tudo bem, Paulo? E aí, como é que está? A voz deu? Está no mesmo sítio. Tá. Tá. Então, conta coisas aí do teu lado, o que é que tens feito? Ora bem, se calhar desde a última vez que a gente se viu ao vivo, ainda se calhar trabalhava na Federação Portuguesa de Golfe e desde 2019 que aceitei o desafio de trabalhar aqui na academia, portanto já assinava, já se ensina golfe em Vila Moura há muitos anos, há mais de 30 anos, mas a academia em si só surgiu, a inauguração foi em final de 2019, no Portugal Masters, em 2019, onde a grande diferença é que existe digamos, uma sede da academia para receber reservas e, e também esta parte nova que nós temos aqui da tecnologia, do estúdio, do fitting. Portanto, o Vila Moura estava a ficar um bocadinho para trás no ensino, a nível da tecnologia. E então, digamos que cada Pedro e a academia e até o clube também de Vila Moura investiram um bocadinho na tecnologia, o que fez dar aqui um refresh, digamos assim, aqui às aulas que se faz agora em Vila Moura. Pois, mas aí trabalhas com toda a gente, não é? Só com os miúdos como fazias antes. Não, é toda a gente, ou seja, eu na Federação trabalhava com os da seleção, depois trabalhava só com miúdos mais pequeninos no projeto de desenvolvimento juvenil, tentar agariar mais miúdos. Aqui não, aqui trabalhamos com todas as idades, todas as idades. É engraçado que eu antes, por exemplo, acompanhava muito o sucesso, por exemplo, dos pequenos, e agora dei por mim a acompanhar também o sucesso dos mais idosos, ou dos seniors, procuram É aulas, verdade. procuram evoluir. Até no outro dia tive a vontade de ir ver um sócio nosso a jogar, porque como tinha estado aqui comigo umas quantas aulas, então gostava de ver se realmente ele estava a melhorar ou não. Portanto, acabo por fazer um bocadinho aquilo que fazia com os miúdos, mas numas idades mais avançadas. Diferente. Também dizem sempre que quando chegamos a mais idosos voltamos a ser crianças, portanto fica ela por ela. Exatamente. Como é que tem sido esta adaptação agora aqui ao coronavírus, toda esta situação da pandemia? Como é que achas que isto agora está a mudar? É assim, houve aqui várias fases. No primeiro confinamento, portanto, fechou-se tudo, portanto, toda a gente teve fechado, portanto, o Golfo também fechou. Depois, em 2020, o Golfo reabriu, acho que foi o dia 8 de maio. Aqui Vila Moura só abriu o campo e depois mais tarde abriu outro. Depois é que fomos abrindo gradualmente os campos consoante estavam os turistas a chegar. A nível de miúdos, em setembro do ano passado, por acaso, o clube recebeu cerca de 20 miúdos novos, portanto, inscrições de novos 20 miúdos. Se calhar porque muitos deles estavam em desportos, se calhar em coletivos, onde eram feitos em ginásios, em pavilhões, e que ainda não era possível fazer essas aulas. Então acho que o golfe beneficiou um bocadinho da questão de ser ao ar livre e um bocadinho de outras modalidades que ainda não estarem a funcionar em pleno. E o clube também, no final do ano, sempre deixou alguns jovens virem experimentar sem pagar e depois, se realmente gostarem, em janeiro, ou seja, no outro ano, é que pagavam a cota anual, que é uma cota de entre 185 euros a 200 euros por ano. Portanto, aqui em Vila Moura, se formos dividir isso por mês, dá cerca de 15 ou 18 euros por mês. Portanto, é uma modalidade que, se formos dividir pelo mês, é uma modalidade bastante acessível. Em qualquer jovem aqui do Conselho de Lolé ou de outros conselhos que queiram cá vir jogar, podem vir jogar. Portanto, recebemos alguns miúdos. Agora, no início de maio, onde reabrimos novamente a escola teve muito tempo parada, portanto, nós encerramos a escola de Vila Moura mais ou menos aí a meados de novembro de 2020, quando foi a nova segunda vaga, e só reabrimos a escola agora a meio de maio. Portanto, teve quase um ano praticamente parado e isso também levou que se calhar alguns miúdos acabassem se calhar por perder um bocadinho aquela paixão que tinham, aquele entusiasmo inicial e acabassem agora neste ano de não voltar, para além de também já terem que pagar a cota anual que no final do ano passado não precisavam pagar. Portanto, tivemos algum entusiasmo a final do ano passado.
Acho que o golfe também, com o coronavírus, também é uma modalidade que não oferece tanto perigo no contágio, porque é ao ar livre. Tem o distanciamento social, porque se não tiveres distanciamento vais levar com o taco na cabeça, por isso convém afastar-te, senão vais levar com o taco. É melhor. Portanto, a única coisa que pode acontecer aqui muitas vezes é quando os miúdos tentam-se às vezes aglomerar, ou aulas de grupo, quando os grupos são muito grandes, pode haver um bocadinho mais de aglomeração de pessoas, mas em geral, como é o ar livre, e normalmente tentamos manter sempre a distância e tentar sempre alertar os miúdos para manter um bocadinho mais a distância. Portanto, acho que o golfe, a nível do coronavírus, não me lembro de em nenhum campo de golfe ter acontecido o contágio, ou seja, foi naquele local que aconteceu o contágio. Algumas pessoas, se calhar, que trabalharam nos campos de golfe apanharam o coronavírus, mas não foi no campo de golfe, ou em casa, ou com os amigos, ou em aniversários, ou outras situações que acabaram por contagiar. E pronto, portanto, o golfe, em relação ao coronavírus, acho que é uma modalidade bastante segura. Acho que quando se está aqui no campo de golfe, quase se esquece que existe o coronavírus. Exatamente, é um escape. Estavas a falar aí dos miúdos. Isto há alguns tipos de protocolos com as escolas que incentivam a prática do golfe nas escolas? Assim, o Clube Golfe tem um protocolo sempre, já que vem de há muitos anos, com os donos dos campos, neste caso Vila Moura, que neste caso é Dom Pedro, neste momento. Depois também tem algum protocolo com a Câmara, visto ser também um clube com entidade pública, portanto, o clube sempre teve o apoio um pouco da Câmara, e também, derivado a isso, a Câmara de vez em quando contacta-nos quando há algumas atividades ou isso. O clube tenta sempre colaborar. Recebemos também nas aulas algumas associações aqui do concelho, e muitos jovens muitas vezes vêm cá experimentar, etc. Protocolos diretamente com escolas, não temos nenhum. Por acaso temos aqui o Colégio de Vila Moura, que é uma escola privada, em que todas as sextas-feiras vêm cá, porque dentro da sua escola tem uma disciplina que é o golfe, então vêm cá e existe um acordo connosco e vêm cá todas as sextas. Desde que estou na academia, portanto, basicamente quase há 2 anos, mas por causa do coronavírus, basicamente só tivemos aqui um ano em pleno. Ainda não me dediquei como gostaria de ter-me dedicado àquela parte que fazia mais na natação, que é convidar mais os miúdos das escolas a cá vir e tentar mostrar um bocadinho aqui a nossa academia. Também penso que a questão do projeto Drive, na parte do Drive School que eu fazia nestes últimos anos, também teve parado quando eu saí da federação, e isso também, o Drive School era mais digamos, uma maneira extra de fazer com que as escolas e os clubes estivessem em contacto. Nós fazíamos aqueles eventos municipais onde convidámos alguns miúdos de algumas escolas do município para vir aqui ao campo de golfe, fazer uma prova de putt, que, como tu sabes, é tipo mini-golfe, uma coisa simples. Sim. E depois os melhores daqui de cada município iriam ao regional, que já iam fazer o chip e putt, que é aquela tacada de aproximação, e depois os nacionais iam os melhores regionais iam ao nacional, que era na zona de Lisboa, e pronto. E então eu penso que também, ao não ter continuado o Drive School, eu próprio, aqui em Vila Moura, e se calhar outros clubes, acabaram por também perder um bocadinho esse contacto com a escola. Portanto, eu achava que se calhar era importante, digamos, a minha antiga entidade, a federação, se calhar arranjar uma maneira de voltar outra vez a promover juntamente com os campos e com os clubes, apesar de nós termos a autonomia para fazermos quando quisermos e quando também achamos que devemos fazer, por isso podemos facilmente, assim, quando calhar, começar a convidar as escolas para virem cá. Portanto, eu penso que o projeto Drive estimula a gente a ter que fazer, mas também não é uma desculpa para não fazermos os campos e os clubes. Portanto, temos aqui o colégio, temos aqui algumas associações que vêm cá, mas penso que o trabalho das escolas regularmente, todas as outras escolas virem cá, se calhar uma vez por semana, uma escola vir cá pelo menos uma vez por semana, acho que seria interessante. Temos outros municípios, por exemplo, que funcionam muito bem nessa área, como por exemplo Paredes, que todas as semanas
ou quase todos os dias, há sempre um autocarro da Câmara que leva os miúdos ao golfe. Também toda esta questão do coronavírus, etc., portanto, a questão dos miúdos poderem viajar nos autocarros, a capacidade que os autocarros têm também para levar os miúdos, não podem uma percentagem, não pode ir o autocarro cheio, só pode ir uma percentagem, também acaba por limitar um bocadinho as questões dos transportes, penso eu, na questão da Câmara também, e por isso também não está agora as coisas a recomeçar, a tentarmos vir ao normal, não só o golfe, mas também outras entidades e outros setores de negócio no Algarve e em Portugal. Estamos a tentar voltar um bocadinho à normalidade, sempre com aqueles cuidados, as máscaras, higienização, distanciamento, mas ainda existem algumas limitações, né? Por isso esperamos que o coronavírus cada vez se vá afastando mais de nós, da população, e que as coisas tentem voltar ao normal. Portanto, aqui o golfe está a começar outra vez a entrar normal, e aqui na academia ainda há muitas coisas para fazer, portanto, às vezes não se consegue abraçar tudo. Desde que eu vim para aqui, portanto, abracei também outras áreas que se calhar antes não tinha tanta experiência, como por exemplo o fitting, como por exemplo a questão da gestão de stock, de lojas, da venda de tacos. Portanto, tudo isso tive que me integrar, e então essa questão dos miúdos ficaram um pouco para trás, mas como estas áreas que eu te falei agora já estão um bocadinho mais, já temos uma rotina, portanto já estamos mais integrados, penso que no futuro possa também termos mais tempo para dedicarmos aos miúdos. Também ainda temos muito staff que está em layoff, portanto, como ainda há campos fechados, há muito staff que ainda está em layoff, os negócios estão a recomeçar, estamos a receber agora mais o turismo inglês, normalmente safa o Algarve, e portanto quando as coisas começarem a estar mais no normal, já empresas conseguem tirar as pessoas do layoff e podemos também ter mais staff para poder também fazer outras coisas. Se eu tiver a agenda, por exemplo, a dar aulas com, com adultos, com turistas, não me sobra tempo para me dedicar a esta parte mais social e também mais esportiva da parte dos miúdos. Ok. Estavas a falar de trabalhar com jovens e trabalhar com adultos. Quais são as principais diferenças entre um tipo de ensino e outro tipo de ensino? Ora bem, os miúdos, como têm várias idades, a concentração de várias idades são diferentes, os materiais são diferentes, os tamanhos dos tacos são diferentes, portanto, normalmente existe uma pedagogia e um método normalmente diferente para cada idade. Normalmente, crianças, nós temos a tendência só para receber aqui, quer o clube, quer a academia, miúdos mais a partir dos 6 anos. Dos 6 até aos 9 anos, ou seja, o primeiro ciclo, são crianças com idades que não têm muito a concentração para estar a ouvir muita coisa técnica, portanto tem que ser mais à base do lúdico, mais à base da brincadeira, taques com cabeças maiores, bolas maiores, de esponja, bandeiras, arcos, portanto tem que ser um golfe um pouco mais lúdico para tentar sensibilizá-los, porque o nível de concentração vai-se embora muito rápido. Crianças já entre os 10, a partir dos 9 anos até aos 12 anos, já estão numa idade que já as habilidades motores básicas já foram adquiridas, como saltar, atirar, pular, lançar. Portanto, eles já estão mais abertos e com mais capacidades também de ouvir a nível técnico o que nós temos de dizer, como é que se agarra, como é que se tem que estar, tentar fazer um swing de ensaio antes de bater na bola. Portanto, já tem aquela capacidade mental para ouvir um bocadinho mais a nível técnico e para começar a desenvolver aquelas habilidades mais específicas num certo e determinado desporto. E depois vem a fase da adolescência, né? Onde normalmente eles crescem muito, os músculos muitas vezes não acompanham os ossos, o crescimento dos ossos, existe ali um bocado de desconcentração. É uma idade importante para desenvolver, por exemplo, a resistência, continuar a estimular também a velocidade. Portanto, os tacos, muitas vezes um miúdo de 14 anos pode ser um taco pequenino como pode ser um taco grande, portanto depende da vez do crescimento, e portanto é ali uma fase ali um bocadinho tripulada ali, portanto pode acontecer várias coisas, e depois, a passar da adolescência, já entrar numa fase adulta, já é um bocadinho mais parecido com um treino de um adulto. Normalmente os jovens quando chegam a essas idades supostamente já são mais competitivos, já têm um nível de jogo mais elevado,
já procuram competições da federação, procuram um bocadinho mais o trabalho no caminho da excelência, portanto tentar ser bons jogadores, alguns deles já pensam em ser profissionais, outros se calhar não pensam em ser profissionais, mas pensam em ser bons jogadores, se calhar estão a pensar se calhar ir para os Estados Unidos ou ganhar uma bolsa qualquer para poder estudar e ao mesmo tempo jogar golfe. Tem acontecido um pouco tudo nessas idades. Também é uma idade que também muitas vezes acontece o abandono da modalidade, porque muitas vezes vão para universidades, longe de casa, portanto deixam de ter transporte, deixam de ter tanto apoio dos pais perto e acabam por outras dificuldades e a questão da universidade, estudos e etc., tirar um bocadinho o tempo e a concentração e o foco dessas idades. E às vezes existe um abandono, mas também às vezes existe um regresso passado à universidade, passado alguns anos, ficou ali o bichinho, o vício, e voltam depois, se calhar mais tarde, a tentar voltar ao contato com a modalidade. E outros vão pela parte competitiva, portanto, outros que tiveram sucesso, são convocados para a seleção, outros viram profissionais, tentam uma carreira profissional. Portanto, digamos, as crianças podem ter dois caminhos, o caminho da participação e o caminho da competição. O golfe tem espaço para ambos os objetivos, nem todos precisam ser campeões, e o golfe tem benefícios, pronto, na saúde, na educação, que são bastante benéficos para as crianças, principalmente autocontrole, disciplina, educação, etiqueta. Portanto, tem que ter aqui alguns comportamentos, algumas etiquetas corretas para estar aqui no campo de golfe. E pronto. Um adulto. Há adultos de 20 anos e há adultos de 60 ou 70, né, que nós apanhamos aqui na academia. São um bocadinho diferentes, mesmo dos adultos há diferentes métodos. Há adultos com 20, 30 anos que descobrem o golfe pela primeira vez e estão numa fase muito principiante, mas têm força, têm velocidade, têm a flexibilidade para se calhar tentar sonhar em ter um movimento, um swing melhor e para conseguir melhores tacadas, melhores distâncias. E existem aqueles adultos que realmente têm uma certa idade e não vale a pena estar ali a tentar ter o swing perfeito, porque a flexibilidade já não é perfeita, as condições físicas já não são as perfeitas, portanto eles jogam o golfe para usufruir, para ter algum gozo de estarem em caminhar, em estar em contato com a natureza, e por isso vamos dando aqui algumas dicas, às vezes com a ajuda de tecnologia ou não, tentar dar aqui algumas dicas para que a bola vá um bocadinho melhor e para que consigam ter o melhor resultado, digamos assim. Pois. Há uma velha questão que às vezes se põe aqui em relação ao ensino. A gente vê as pessoas quando começam a jogar golfe, ou quando querem começar a jogar golfe, querem bater a bola longe, querem pegar no taco e bater, como se fosse uma versão de beisebol, querem bater a bola longe. A minha pergunta é se é esta a melhor maneira de ensinar o golfe, ou se o golfe é mais produtivo sendo ensinado do putt para o drive e não logo as tacadas mais compridas. Sim, a filosofia ou a pedagogia certa é começar sempre do mais fácil para o mais difícil, embora quem vem aprender golfe a primeira vez, se calhar, já não digo se calhar no primeiro dia ou no segundo, mas se calhar tem logo a tendência para ter curiosidade de querer bater a bola longe. Portanto, por mais que a gente não tente ensinar a bater a bola longe, as pessoas acabam sempre por pedir às vezes isso, ou seja, somos quase forçados a ensinar. Normalmente tentamos sempre ensinar o putt primeiro, a aula mais fácil, depois o chip, depois o pitching, e depois o swing e só depois o bunker, digamos assim, que o bunker normalmente é aquele poço de areia que dificulta as tacadas à volta do green, é sempre uma dor de cabeça para os principiantes. Então é mais ou menos esta ordem que tentamos seguir. Algumas pessoas têm essa tendência para, quando agarrarem no taco, tentarem bater o mais longe e forte possível, e elas acabam muitas vezes por ser surpreendidas que naquelas tacadas que elas tentam fazer com mais calma, tentar rodar bem, tentar fazer um bom movimento sem qualquer força extra, digamos assim, as bolas acabam por ir muito mais longe do que quando elas tentam às vezes aplicar muita força.
Portanto, eu normalmente nos principiantes tento olhar um bocadinho para a rotação do corpo, rodar o pezinho no final, significa que transferir o peso para o lado esquerdo, tentar fazer um bom movimento, tentar ignorar um bocadinho o fator da bola, de querer levantar a bola, deixar que o taco faça esse trabalho. E algumas pessoas acabam por até ficar surpreendidas com elas próprias, mas depois, quando elas começam a ganhar um bocadinho mais de confiança, começam a acertar um bocadinho mais na bola, a tendência é sempre para, ok, esta fiz bem, fiz com pouca força e a bola saiu bem, então deixa-me cá aplicar um bocadinho mais de velocidade para ver se vai mais longe. E aí depois é quando volta outra vez atrás, portanto, voltam a regredir e temos de estar sempre a alertar que deve fazer as coisas com mais calma, fazer o swing bem feito, fazer o movimento bem feito. Muitas delas às vezes não conseguem acertar na relva, portanto o que faz levantar a bola é o taco acertar um bocadinho na relva por baixo da bola e a bola sobe naturalmente. Quanto mais tentam levantar a bola para cima, mais top, portanto mais na parte de cima da bola acertam, ou mais relva atrás da bola acertam. Portanto, faz-me lembrar um bocadinho o snowboard, não sei se tens alguma noção do snowboard, mas a primeira vez que fui fazer snowboard, a minha tendência era ficar para trás, portanto a descida, portanto estava a descer e inclinava para trás porque não queria ir muito rápido. E alguém me disse, não, tens é que pôr o peso para a frente, portanto, na direção da descida, né? Para depois a perna atrás ficar mais livre e poderes controlar e virar. Portanto, foi ali uma guerra mental que, quer dizer, tive que perder um bocadinho o medo de pôr o meu peso para a frente, mas depois comecei a ganhar confiança e realmente com o peso para a frente consigo mexer muito melhor a perna de trás e consigo virar, eles dizem que é a folha, conseguimos virar. No golfe, existe essa tendência, as pessoas têm tendência para ficar atrás, para ver se a bola levanta, e quanto mais fazem isso, mais baixa ela vai, ou mais mal ela vai. Portanto, tentar manter o peso mais sobre o lado esquerdo e deixar que o taco faça o trabalho. Como sabes, o taco tem vários ângulos, né? Portanto, quanto mais ângulo, mais a bola vai alta, mais não vai a uma distância mais curta. Quanto menos ângulo, a bola vai mais baixa, mas vai também mais longe. Portanto, normalmente usamos um taco médio, um ferro 7 ou um ferro 8 para aprender, que já ajuda a levantar a bola. O aluno só precisa de fazer com que o taco passe por baixo da bola para a bola levantar. Mas digamos que o golfe é um bocadinho como o surf. Parece fácil, Parece muito mas não é fácil estar na prancha 1 segundo ou 2 segundos. E quanto mais se faz, vai-se sentindo essa evolução. E o golfe é um bocadinho assim. Ou seja, a primeira aula, se calhar em 10 bolas, a gente já consegue acertar na bola uma vez, mas se formos treinar mais, daqui a uma semana ou daqui a um mês, se calhar em 10 bolas já acertamos 3 boas, as outras continuam a ser mais, e assim vamos fazendo. Portanto, os profissionais, mesmo são profissionais, como eu, ainda hoje fui jogar uns buracos com um cliente, e elas não vão sempre como a gente quer, portanto temos que continuar sempre a treinar. Portanto, se eu gostasse das coisas fáceis, então já tinha desistido há muito tempo. Portanto, É verdade. o golfe certamente não é para pessoas que querem as coisas assim de um momento para o outro, não é? O golfe é uma modalidade para pessoas persistentes, que acreditam que conseguem sempre fazer melhor e que têm aquela paixão de tentar melhorar e evoluir, etc. Tu trabalhaste muito tempo com miúdos e adolescentes, ainda no outro dia estava a falar nisto com um colega meu. Como é que se descobre um talento? Como é que tu olhas para um miúdo e dizes aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, este indivíduo vai longe? Bom, eu por acaso tenho aqui uma outra situação aqui em Vila Moura que eu acho que isso pode acontecer. Porque aquilo que nós vemos no talento é... primeiro, o que eu mais olho no miúdo para ter essa capacidade de um dia ser um talento, a primeira coisa que eu noto é se tem humildade ou não. Porque eles às vezes podem ter muito jeito, mas se não tiverem humildade, e se a família não tiver humildade, o talento que ele tem um dia vai se perder na vida, porque sem humildade as pessoas não vão lá nenhum. Isso é a primeira coisa. Depois, ok, vem aquela parte técnica, aquela capacidade técnica que a gente olha e que vê um miúdo tão pequenino a bater a bola tão bem. Portanto, isso ajuda muito. E depois, nota-se também, o que também sobressai é quando uma criança tem vontade intrínseca, ou seja, dentro dela, de ir sempre treinar, ou seja, quer ir sempre para o golfe, está sempre a pensar no golfe.
Portanto, isso também é algo que, quando é vindo deles e não dos pais, ok? Portanto, é uma vontade deles. Portanto, é um sinal que, se ele tiver humildade, tiver a técnica e tiver essa vontade de trabalho, para mim são os 3 pontos que podem fazer com que essa criança realmente seja um talento no futuro e que vai dar realmente bons resultados. Mas, Paulo, também já vi tudo. Já vi miúdos que têm, se calhar tinham esses 3 pontos, mas que as coisas durante a vida, aos 9 anos é uma coisa, mas aos 16, aos 17, as coisas são diferentes. Como eu disse, muitos deles às vezes vão para universidades, as coisas mudam. O golfe também é um jogo muito mental. A gente, se calhar, numa das idades mais jovens, as coisas poderão estar a correr bem e depois, se calhar, estamos habituados a ganhar, mas depois, se calhar, quando somos adolescentes, se calhar aparecem outros adversários que fazem com que nós não conseguimos ganhar, e muitas vezes a frustração, os maus resultados, às vezes há jovens que têm dificuldade a lidar depois com a frustração. Portanto, grandes talentos como o Michael Jordan, por exemplo, e outros jogadores, o Tiger Woods nem sempre ganhou, portanto houve também jogos que perdeu, e é preciso encarar esses jogos que se perde, agarrar neles e para torná-los, para nos tornar mais fortes, ou seja, tentar melhorar mais para tentar voltar a ganhar. E nem todos os jovens conseguem lidar com essa frustração, e já vi muitos jovens a abandonar o desporto com um talento brutal, quando eram muito mais jovens. E também já vi ao contrário, também já vi miúdos que nunca ganharam nada até aos 15 anos, tiveram a jogar ténis, tiveram a jogar outras modalidades, mas desenvolveram habilidades atléticas em outros esportes e que acabam por vir, por exemplo, ao golfe e rapidamente conseguem ter um nível melhor do que aqueles que já andam aqui há mais anos, há 10 anos. E como só fizeram golfe, ok, foram muito bons quando eram nós jovens, mas depois naquela idade que é realmente, aí é que se vê quem é que é realmente bom. Portanto, eu às vezes estou sempre a dizer aqui aos pais, não é o que eles ganham agora, é o que eles vão ganhar quando tiverem mais de 18 ou 20 anos. Aí é que as pessoas vão ver o que é que eles ganharam. Ninguém quase se lembra o que é que o Tiger Woods ganhou dos 17 anos para trás. Sabem que ganhou alguns torneios, mas aqueles que as pessoas se lembram são os meses que ele ganhou, são aquele público imenso que levou atrás dele. Esse é que as pessoas se lembram. Os majors, isso é que conta. Não foi aquilo quando ele tinha 9 ou 10 anos. Porque também não existe assim tantos. Existem alguns como o Rory, como o Tiger, ou se calhar mais um ou outro jogador, Justin Thomas, ou outros miúdos que o John Ram, ou existe realmente alguns talentos mundiais que realmente começaram muito jovens. Mas também não imaginas quantos começaram jovens com muito talento e hoje já ninguém fala deles, ninguém conhece. Era por aí que é a minha pergunta a seguir. É porque a gente cá em Portugal, felizmente ou infelizmente, temos tido grandes jogadores, temos tido grandes atletas no golfe, mas tem sido sempre tipo morrer na praia por uma razão ou por outra. E a minha pergunta é, quando a gente encontra um talento destes, se é um talento um talento que seja, que a gente esteja mesmo a ver que é uma pessoa que pode ser um excelente atleta no futuro, como é que se trabalha para proporcionar um sucesso a este tipo de atletas? Olha, é assim, em relação a... Eu já tive da seleção, e em relação a Portugal, eu acho que se Portugal quiser ter mais jogadores no top, neste momento só temos 2 jogadores no European Tour, que é o Ricardo Santos e o Pedro Figueiredo. Já tivemos lá o Ricardo Mel Gouveia, mas entretanto já perdeu o cartão, voltou para trás. Já tivemos o Filipe Lima, já tivemos alguns. É sempre difícil chegar lá, mas também é mais difícil se manter. Eu acho que um país que queira ter mais jogadores no European Tour tem que ter uma base de jogadores muito maior. Portanto, nós somos um país com muito poucos jovens, ok? Portanto, se a gente quer ter mais, se quisermos que 20 jogadores no European Tour, temos que ter, se calhar, 10 vezes mais jogadores que nós temos neste momento na base, ou seja, em jovens, ok? Quando estava na federação, a gente tinha cerca de 1.500 jovens federados até aos 18 anos, ok? Temos que ter mais 10 mil jovens se a gente quiser ter mais jogadores no futuro. Porque quanto mais jovens, vai haver mais competitividade, vai haver muitos jovens que têm talento, mas não vão conseguir, e vai haver outros que vão conseguir. Portanto, quanto mais
guerreiros estiveres na batalha, mais hipóteses tens de vencer essa batalha. Portanto, para mim, a nível nacional, é isso que acontece. Depois há outros aspectos também importantes. Por exemplo, nós já tivemos, por acaso hoje, às 9h30, a Federação vai apresentar um programa para os profissionais portugueses. Já houve no passado o Ricardo Santos e a Cruz, o Santos, já fizeram parte, por exemplo, de uma equipa profissional em que a Federação também apoiava, em que arranjavam convites para o Challenge Tour. E, por exemplo, o Ricardo Santos, na altura, acabou por aproveitar esses convites e acabou por ter uma categoria do Challenge, ficou lá há alguns anos e depois conseguiu aproveitar e subiu ao European Tour. Portanto, é preciso várias oportunidades para vários jogadores para conseguirem dar esse salto. Porque nos outros países também, há muitos países que têm jogadores a tentarem e também não conseguem. Só que como têm muitos, e têm muito mais convites, e têm muito mais jogadores, conseguem sempre mais que nós. O que me deixa orgulho aqui da nossa região é que Lolé, o Clube Golf Vilamora, foi, até ao momento, o clube em Portugal que conseguiu pôr 3 jogadores no European Tour. Inder van der Helm, que foi criado aqui, é nacionalidade holandesa, mas sempre cresceu aqui em Portugal, fala português perfeitamente. Os pais deles ainda são uns colaboradores aqui da escola, ainda, de Vilamora. Chegou ao European Tour. Hoje é treinador da Seleção Nacional dos miúdos mais jovens da Holanda. Temos o Ricardo Santos e também o Ricardo Malgouveia. Portanto, foram formados aqui no clube. Portanto, em Portugal, tirando Vila Moura, só a Quinta do Peru conseguiu pôr o Pedro Figueiredo. Portanto, dos clubes todos nacionais, de todas as estrelas, todos os talentos que tivemos até ao momento, estes só conseguimos 4 a chegar, feitos em Portugal, a chegar. O Filipe Lima conseguiu, mas o Filipe Lima não foi formado em nenhum clube aqui em Portugal. Portanto, foi formado em França. Esperemos que agora há novos jovens, aí com talentos, também da Zona Norte, e esperamos que também no futuro possam nos dar alegrias, que já nos deram algumas alegrias enquanto amadores, e possa ser que consigam sagrar, digamos assim, na parte profissional. A nível de títulos europeus, digamos assim, o Clube Golf Vilamor foi o único clube em Portugal a ser campeão europeu de clubes, penso que em 2016. Foi o único clube a ser 3 vezes vice-campeão europeu e mais nenhum clube conseguiu chegar ao segundo lugar ou em primeiro lugar a nível europeu. Existem várias fases. Por exemplo, agora há uma fase em que alguns clubes do Norte estão a ter mais sucesso. Nós aqui em Vila Moura existe ali uma diferença entre as idades mais velhas e as idades mais novas. Portanto, todos os clubes, às vezes, como as seleções nacionais, quer no futebol, quer outras seleções, às vezes têm períodos com melhor performance. Neste momento, estamos a ter uma performance um bocadinho abaixo daquilo que estávamos habituados no passado. Mas esperemos que em breve a gente consiga recuperar essa performance aqui no clube. Houve antes, na altura, quando eu estava aqui na equipa, lembro em 2001, 2000, quando íamos ao Interclubes, ao Campeonato Nacional de Clubes, perguntavam ao nosso treinador Joaquim Sequeira quem é que ia ganhar. E o Joaquim Sequeira dizia com toda a confiança que a questão não era quem é que ia ganhar, a questão é quem é que ia ficar em segundo. Porque quem ia ganhar ele já sabia que ia ser a equipa dele. Portanto, a distância era enorme. E por isso houve para aí 5, 6 anos em que Vila Moura dominou completamente o golfe nacional. Mas pronto, eu acho que outros clubes evoluírem também faz com que todos nós, e mesmo nós Vila Moura, também tínhamos que estar sempre a aperfeiçoar e a melhorar sempre para continuar a crescer. E se todos crescermos, também vamos ser mais fortes em comparação com os outros países que também sempre foram bastante fortes. Ok. O golfe, principalmente nos últimos 10 anos, coisa assim, o golfe tem mudado muito, muito do desporto que era antigamente. O que é que tu achas que nos dias de hoje, para ser um jogador, se calhar de alto nível, que é mais importante? É a técnica, é a capacidade física, é a capacidade mental? Porque, por exemplo, na capacidade física os jogadores estão a ficar cada vez maiores, estão a ficar enormes. Será que isso é assim tão importante? Assim, eu acho que é tudo importante.
para ser sincero. Eu acho que se alguém quiser chegar no número do mundo, tem que estar bem em todas as áreas. O Tiger Woods, quer dizer, antes do Tiger Woods já havia um jogador, foi o Gary Player, um jogador que começou a dedicar-se muito à parte física. Depois tivemos o Greg Norman também. E esses jogadores começaram a trazer a parte física. E depois o que explodiu mais foi o Tiger Woods. O Tiger Woods começou a levar as coisas para outro patamar, treinava muito fisicamente, ou seja, o plano de treino dele envolvia muito a parte física, mas o Tiger também era muito forte mentalmente. Tinha, como sabes, a mãe é mais da zona, mais da Ásia, que é a parte mais oriental. O pai tinha uma disciplina mais militar. Portanto, eu penso que a conjugação digamos, do rigor militar e da concentração medieval, ou seja, mais asiática, digamos assim, acho que ajudou o Tiger a ser bastante focado, fisicamente bem. E depois uma coisa muito importante que eu já falei há bocadinho, isto é necessário primeiro fazer um atleta e depois do atleta um jogador de golfe. E as pessoas às vezes querem fazer logo um jogador de golfe quando são pequeninos e depois quando chegam a uma idade são para ser atletas e já passou a oportunidade de ser atletas. Portanto, o Tiger Woods quando chegou às mãos do Butch Harmon com 17 anos, a bola ia longe, mas ia torta, ia para todos os lados. Mas é um diamante em bruto, ou seja, ok, consegue bater longe. E agora temos que pôr isto no meio do ferro, ok? E então de um atleta conseguiram fazer um jogador de golfe a sério. Agora, se for ao contrário, já é difícil. Se batemos sempre a direito, para pôr a bola no ferro, para tentarmos poupar pancadas em relação aos outros miúdos, e depois, quando temos 17 anos, queremos bater longe e já deixamos passar para trás as zonas sensíveis para desenvolver as capacidades, como uma delas, que é a velocidade, a explosão, ok? Por mais que aquela criança vá treinar fisicamente, que vai tentar ser explosiva, já devia ter feito isso quando era em idades mais jovens e já não vai conseguir ser aquele atleta que gostaria de ser no futuro, ok? Portanto, primeiro temos que fazer atleta e depois a seguir um jogador de golfe. A tua resposta tem que ser bom em tudo. Hoje em dia vemos muito na televisão que os jogadores, e é das estatísticas, talvez a terceira estatística mais importante do PGA Tour, ou European Tour, é bater comprido, porque quem bate comprido e a direito, principalmente a direito, tira uma enorme vantagem de oportunidades para birdie em relação aos outros que batem mais curto, porque se eu jogasse sandwiches, um taco mais curto, se eu ficar a 100 metros é mais fácil pôr a bola ao pé da bandeira do que se ficar a 200 metros. Portanto, é impecável tudo. Há jogadores que são muito atletas e batem a bola muito longe, mas depois não têm a técnica, se calhar, que deviam, ou no jogo curto e não conseguem chegar a lado nenhum. Há jogadores que podem ter essa técnica, mas depois falta a parte mental, a coragem, a garra, o não ter medo de grandes palcos e depois acabam por, digamos, irem abaixo em momentos mais importantes. Portanto, a parte mental é muito importante. A parte mental também é importante para aqueles que são muito bons e que são muito fortes, mas que por algum torneio aquilo correu tão mal que acabaram por ter sensações negativas que se transformaram em monstros e depois não conseguiram lidar com essa frustração e não conseguiram dar a volta. Portanto, a parte mental aí também é importante. Ajuda psicológica, ajuda do treinador a tentar limpar um bocadinho os problemas. Porque isto é todas as semanas, quem está no top está sempre quase todas as semanas a jogar, todas as semanas a jogar, e ok, pode jogar uma semana muito bem, mas se calhar há muitas semanas que calhar não joga tão bem, e o não jogar tão bem é como se fosse uma bola de neve, aquilo começa, os maus sentimentos, os maus feelings, aquilo começa a cada vez a transformar-se numa bola maior, e depois muitas vezes é difícil de dissolver essa bola de maus pensamentos, de más sensações, que vão dificultando a evolução. Portanto, muitas vezes tu vês que há jogadores que já foram grandes jogadores, mas depois nunca mais se ouviu falar neles, portanto, não conseguiram dar a volta. E há outros casos, por exemplo, o Phil Mickelson, né? Sempre foi um jogador impecável, já não ganhava mesmo há muito tempo, e agora voltou a ganhar. O próprio Tiger Woods também, quase todas as pessoas diziam que ele nunca mais iria voltar a ganhar um Major, e quando ele ganhou os Masters há 2 anos, portanto, voltou outra vez a ser aquele Tiger que muitos diziam que ele nunca ia ganhar, portanto tiveram que engolir a seco,
e outros sempre que acreditaram, e o Golfo precisava que o Tiger voltasse para o Golfo para mexer novamente. Portanto, sempre foi um ídolo para muitos que hoje estão no top. O Tiger sempre foi um ídolo para muitos que estão no top neste momento. Em relação a esta pergunta que eu fiz agora, a gente às vezes olha para um jogador zero de handicap, um jogador de 4 de handicap, um jogador do Tour, e às vezes as pessoas não vêem muita diferença. A minha pergunta é, tu já lidas com estas pessoas há muito tempo, já que adiaste para alguns dos grandes atletas que nós temos, qual é a grande diferença entre um jogador que está no Tour e um jogador que ganha no Tour? O que é que faz aquele jogador ganhador, que a gente às vezes à partida até tem um swing pior? A gente olha, pois este swing está no Tour, mas ganha, e a gente fica assim naquela. O que é que está ali que faz diferença? Olha, parece esquisita a resposta que eu vou dar, mas eu às vezes dizia isso, que nós às vezes temos bons jogadores que estão ali, até têm bom swing, e que nunca conseguem às vezes estar ali nos primeiros lugares ou lutar pelos primeiros lugares, e estão sempre a passar, às vezes até podem estar a passar o cuts, mas estão sempre a acabar em 30º, 40º, e acabam por chegar ao ano e perdem o cartão porque nunca conseguiram. Às vezes é preferível jogar um ou dois torneios bons e os outros todos maus, do que estar sempre a jogar mais ou menos e depois acabam por não fazer os pontos necessários para conseguir manter o cartão. É difícil responder um bocadinho a essa pergunta, porque muitas vezes o golfe é momentos. Um jogador pode estar muito mal e depois ter uma semana brutal, podes chamar sorte, podes chamar o que quiseres, mas eu, dando aqui a resposta um bocadinho mais objetiva à tua pergunta, eu acho que os jogadores que são mais frios, que não são tão sentimentais, que se calhar têm a cabeça um pouco mais limpa, ou que se calhar até podem ter muitos problemas na sua vida pessoal, mas se calhar andam no mundo da lua, digamos assim, acabam por estar ali em momentos de grande pressão, em momentos de se calhar podiam estar a pensar que se calhar precisavam de ganhar este dinheiro porque precisam pagar as contas ou precisam pagar isto ou precisam aquilo, mas eles se calhar conseguem se abstrair disso tudo e estão ali só para jogar golfe, portanto estão no mundo deles, estão na bolha deles e acabam por as coisas, há uma semana sempre que vai se calhar correr bem e acabam por ganhar. Ou seja, às vezes há jogadores que são muito emocionais, digamos assim, e que acabam por muitas vezes trazer, às vezes, problemas da sua vida pessoal para o jogo e às vezes, se calhar, a pressão da competição, mesmo que até não tenham problemas pessoais, mas se calhar a questão de ter milhares de pessoas a olhar para eles, e a questão de não querer falhar, a questão de vamos lá ver se isto vai correr bem, portanto, acabam por ser às vezes muito sentimentais e as coisas às vezes acabam por não fluir como um verdadeiro campeão deve fazer nos últimos dias, nos momentos de mais pressão. E eu já conheci vários jogadores, há jogadores que às vezes até são muito emocionais e depois há momentos da vida deles em que eles dizem, pá, olha, estou-me a borrifar e eu agora vou lá e olha, seja o que Deus quiser, olha, vai ser, é como aquele jogador que joga no casino e aposta tudo no final. Pronto, olha, o que for, foi. E muitas vezes as pessoas quando têm essa atitude de, pá, deixar ir, acabam por se abstrair de outras coisas à volta dele que acabam por, se calhar, inconscientemente de condicionar aqueles momentos importantes quando devem de acontecer, ok? Portanto, eu acho que tentar às vezes estar na nossa bolha, tentar só pensar no nosso jogo, eu acho que esse é o maior desafio. Aqueles jogadores que conseguem estar focados naquilo que têm que fazer e não das coisas que andam à volta, das consequências que o jogo poderá ter, quer para seja bom, quer para seja mau, consigam se abstrair do mundo à volta, aqueles que se concentram mais naquilo que têm que fazer, eu acho que são aqueles que têm resultado. É como um jogador de penaltis, em que tem um penalti e ele sabe, se eu falhar este penalti, a equipa toda perde. E eu tenho que marcar. É um bocadinho parecido. Se fores a pensar em não podes falhar porque senão as pessoas vão falar de ti porque tu é que falhaste o penalti, vais falhar o penalti. E porque vais muito emocional. Se fores pensar, não, eu já treinei isto várias vezes, já sei o que é que tenho que fazer, pá, eu gosto deste desafio, eu gosto de estar aqui, eu sei que tenho que bater a bola ali, se eu bater isto assim, pá, não vai ser garantido. Não vou dar hipótese ao guarda-redes.
Se fores com uma atitude positiva, ofensiva, normalmente as pessoas têm mais sucesso. Se fores uma atitude mais defensiva, pensar um bocadinho mais, seres mais negativo nas consequências daquele ato, ou daquela atacada, ou daquele penalti, aí normalmente as coisas tentam correr pior. Ah, concordo. A minha pergunta que vai nessa linha, muitos destes atletas trabalham têm profissionais com quem trabalham e agora até profissionais mentais que os acompanham. Sendo como treinador, como profissional de golfe, de ensino, o que é que tu achas que são as características de um bom treinador, e o que é que faz certos treinadores terem tipo uma mão mágica para os seus atletas? Ora bem, treinadores, pá, eu acho que todos os treinadores, em geral, por exemplo, há treinadores no mundiais, como o Butch Harmon, sei lá, tantos treinadores que tiveram o seu sucesso, mas também tiveram os seus insucessos, mas as pessoas normalmente não falam tanto dos insucessos, falam mais dos sucessos. Um treinador deve ser uma pessoa que consegue ver um bocadinho o bolo todo do jogador. O treinador normalmente é aquele que, no golfe, normalmente é aquele que é mais um bocadinho focado na parte da técnica, que orienta o jogador. Mas não só pela técnica, muitas vezes tem que, porque como o treinador já conhece o jogador melhor quase que ninguém, às vezes parece que é um problema técnico, mas às vezes poderá não ser um problema técnico, poderá ser outra coisa, que ele está ali a estressar o jogador, e o treinador tem que muitas vezes ter a capacidade de ver um bocadinho isso e tentar desmificar um bocadinho. Epá, não ligues muito a isto, o teu problema não é isto, tens de focar mais nisto. Portanto, o treinador tem que orientar o jogador mais ou menos nas coisas que o treinador acha que ele tem que se focar. Porque os jogadores normalmente estão tão obcecados com uma coisa que às vezes não conseguem ver o bolo todo, e o treinador tem que ter essa capacidade de um bocadinho ver o bolo todo. Se o jogador acha que precisa melhorar fisicamente, eles próprios às vezes sentem isso, depois tem que procurar uma ajuda física, né? O treinador também não pode fazer tudo, ok? É difícil ter um treinador que faz a física, faz a técnica, faz o mental, anda com ele de queda, ou seja, isto também não funciona. Normalmente os bons jogadores têm sempre têm o seu treinador, mas depois tem o seu preparador físico, tem o seu psicólogo, tem o seu caddy, tem o seu pai, tem a sua mãe, ou seja, cada um tem a sua função, ok? E também não é conveniente misturar, por exemplo, família com o trabalho, ou seja, o caddy é um caddy, não pode ser um amigo, tem que ser um caddy profissional. A questão dos amigos ou a questão da família resulta durante um tempo, mas depois não é o ideal. O treinador também pode desenrascar, às vezes, ir fazer de caddy do jogador, mas não é ideal. Um pai também pode fazer, mas também não é ideal. Porque muitas vezes no jogo tem que se separar as coisas. O caddy tem a sua função, que é dar o que é que ele acha, os taques, etc. Se for um treinador, se calhar já enquanto o trabalho de caddy já não está a fazer de caddy, se calhar já começa a dar uma dica, para se calhar mete mais a mão assim, ou mete mais assado, ou te experimenta isso, ou seja, já está a misturar ali um bocadinho entre a técnica e muitas vezes o trabalho de caddy. Portanto, para chegar ao top tens que ter uma equipa que acredites e que cada um tem a sua função. Há jogadores que às vezes não têm treinadores técnicos porque sempre tiveram a sua técnica natural de jogar, o Bubba Watson, tens também agora o Deschambon também, que também acho que o treinador, não sei se é muito técnico, mas acho que é mais físico também, como o Bubba Watson, mas se calhar dentro do estilo do jogador e o estilo do treinador eles encaixam-se, portanto tem funcionado bem e isso é o que é importante. E cada um às vezes tem a sua filosofia e o importante é que a filosofia do treinador e aquilo que o jogador acredita estejam em sintonia, trabalhem numa coisa que acreditem os dois e pronto, e bola para a frente, como costuma-se dizer. Às vezes dá bem, às vezes dá mal, por isso que muitas vezes muitos jogadores treinam com um treinador durante um tempo, ou com um caddy, ou com outros treinadores, ou com psicólogos, e depois aquilo não resulta e depois tem que tentar mudar. Há outros jogadores, que é pena que às vezes as coisas estão a resultar, mas eles acham que devem resultar melhor e às vezes mudam e depois pioram ainda. Portanto, tem que ter uma certa sensibilidade. Isto é um bocadinho um jogo, é um bocadinho aposta. Ninguém tem a razão
ninguém sabe tudo, porque o que é para ti bom pode ser para o outro mau. Por isso, o mais importante é o treinador e o jogador definirem aquilo que realmente acreditam, aquilo que realmente trabalham em junto, mais ou menos qual é o timing que as coisas têm que dar o seu sucesso e pronto, e continuar a trabalhar. Ok. Mencionaste aí o Deschambault, também estava aqui nas minhas perguntinhas, o que é que tu achas em geral do Deschambault e desta toda a situação que envolve o aumento do tamanho dele e o aumento que veio com o tamanho da distância dele, este approach que ele tem de bater o mais longe possível? Pronto, eu acho que o Deschambault até foi um bocadinho inteligente, acho que foi no primeiro confinamento, em que toda a gente estava em casa, ele apostou muito na parte física, cresceu muito fisicamente, ela largou, treinou muito a parte explosiva, porque ele e o treinador acharam que se ele quisesse dar um passo maior no tour, tinha que bater a bola mais comprido, porque para tirar um bocadinho de vantagem em relação aos outros. E realmente a gente já viu que muitos torneios tirou essa vantagem, né? Portanto, treinou, é um swing completamente em bloco, portanto, ele vê-se, há vídeos dele a treinar fisicamente e depois a seguir vai para uma rede bater, a treinar a explosão, portanto, tem dado o seu resultado. Vamos ver também como é que fisicamente ele vai aguentar daqui nos próximos anos, porque o organismo humano também tem os seus limites. Vamos ver se aquela explosão toda também vai aguentar durante muito tempo. Sabes que a carreira do golfista não é tanto como ao futebol ou outras modalidades, tem o seu período curto. Aqui o golfe, a pessoa pode jogar golfe a vida toda, há muitos que depois vão para o Tour Senior, etc., e continuam a jogar bem, e continuam a jogar os Majors, e etc., e continuam a jogar. Quando se puxa também muito pelo corpo, se calhar pode ser algumas vantagens quando somos mais jovens, mas depois também pode haver umas consequências maiores, como o próprio Tiger também teve muitos problemas de costas, operação de joelhos e etc. Portanto, depois chega um ponto em que se eles quiserem jogar também na parte mais senior, também já não vão conseguir. Portanto, há aqui um risco contra a recompensa, o que é que se pode ganhar e perder. O Deschambault também tem outra característica que foi ver também trazer outra filosofia, que é o tamanho das varetas, ou seja, ele até, penso que até o ferro 6 é sempre o mesmo tamanho, portanto o Sandwich tem o mesmo tamanho que o ferro 6 e depois a seguir os outros tacos têm todos também o mesmo tamanho. Portanto, isso também é uma coisa completamente diferente, porque, como tu sabes, no normal os tacos vão aumentando gradualmente, desde o taco mais aberto ao taco mais fechado. Portanto, ele mudou também um bocadinho essa filosofia. É como eu digo, se calhar para ele resultou, há outras pessoas que se calhar já experimentaram e também resultou, se calhar há outras pessoas que não resultou. Portanto, isto não há uma ciência exata, não há nada como se experimentar, se gostar. Pois, É, a minha questão é que isto é tudo muito giro, bater 400 metros. É muito giro, toda a gente iria gostar, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista do que eu tenho visto dele a jogar, ele depois muitas vezes fica com shots de 3 quartos, com um sandwich de 60 graus, que mede do tamanho de um ferro 6, e depois não para nenhuma bola no green. Ele está ali a 100 metros e elas não param, porque ele não tem controle. E é essa também um bocadinho da minha pergunta. Vale a pena ganhar aquela distância toda se depois vais acabar por chipar porque ela não parou no green? assim, às vezes acontece a situação, não só com o Deschambault, com outros jogadores qualquer, por exemplo, eu posso jogar contigo e posso mandar um drive mais comprido e tu ficas mais atrás e vais conseguir pôr a bola às vezes mais próximo. Mas em geral tira-se sempre vantagem. Enquanto eu posso chegar num drive, um drive, uma madeira 3 e um sanduíche, eu chego lá à terceira, ele se calhar joga drive e ferro 8 e mete no green e faz facilmente 2 putts e é mais fácil para ele fazer birdie do que eu. Portanto, eu acho que em geral ele tira vantagem da distância e tem tirado e temos visto isso. Há torneios que não resultam, portanto não foi feliz, e há campos que também favorecem mais essa distância, há outros campos que não favorecem, há campos que são mais penalizadores, caso falhes longe, e são mais estratégicos, portanto não vale a pena estar a bater muito comprido porque vai ser penalizado, e eles mesmo tendo essa distância vão ter que jogar um ferro, vão ter que jogar um bocadinho mais à defensiva, digamos assim, e aí ele não tira tanta essa vantagem da distância. Mas há outros campos que realmente faz uma diferença enorme, ou seja, não são tão penalizadores. Muitas vezes os arquitetos, quando fazem os campos de golfe, metem os bancas a uma distância média dos jogadores do Tour. Ele, como passou essa média, muitas vezes as bolas, os obstáculos nem sequer estão em jogo para eles, portanto passam por cima dos obstáculos. Portanto, eu acho que existe essa vantagem,
e acho que ele tira essa vantagem. Há jogadores que batem mais compridos do que ele, mas não estão a jogar no PGA Tour, estão a jogar no Longest Drive sim. World Tour, né? Portanto batem bola mais comprido, Mas mas já é outra coisa, não é o mesmo desporto. a expressão é maior, portanto eles em 3 minutos, ou o que é, portanto têm que acertar pelo menos uma bola no meio da pista, portanto não é Mas é como outro jogar golfe, desporto. que tem que ser, tem que ter uma certa consistência para tirar essa vantagem. Pois, mas Portanto, eu acho que o Deixa-Bola realmente tira essa vantagem e pode tirar essa vantagem. Agora, é lógico que vai haver torneios, e vimos, por exemplo, no Masters, que ele jogou com o Bernard Langer, que era o jogador mais curto do torneio, e jogou o jogador mais comprido e o mais curto. E houve jogos em que o mais curto tirou vantagem, porque o próprio campo era um campo mais estratégico e que beneficiava mais quem andava sempre mais direito do que às vezes quem falhava um bocadinho para os lados e às vezes podia ser. mas assim deixa-me reformular a minha pergunta. Se achas, se é da tua opinião, que há mais consistência num full shot ou num shot de 3 quartos, se calhar do rough? É assim, shots de 3 quartos em todos os swings, quem costuma jogar 3 quartos tira mais consistência, porque quando o swing é todo completo, a bola cria mais spin e pode haver mais dispersão. Sempre quando um jogador joga mais 3 quartos para 3 quartos, normalmente a gente vê os jogadores do Tour, por exemplo, usar muito nos wedges, ok? Portanto, raramente a gente consegue ver um jogador a jogar full shot, é quase sempre 3 quartos para 3 quartos, porque o swing 3 quartos, a bola, eles conseguem ter um controle mais da bola na direção. Mas isto normalmente é usado mais nas distâncias curtas. Outra questão que tira vantagem, swings de 3 quartos, é, por exemplo, em campos que faz muito vento, full swing normalmente cria muito spin na bola, a bola pega o vento e o vento leva a bola, portanto, perdem muito ali o fairway. Quando se joga 3 quartos, normalmente tem-se um voo de bola um bocadinho mais consistente, um bocadinho voo mais baixo, um bocadinho mais penetrante e tira-se vantagem. Portanto, o swing dos 3 quartos é um bocadinho mais para ter consistência, não tem tanto a ver com a distância, eu posso ter uma distância inferior Mas ao deixando em termos de controle de distância, em termos de chegar ali e bater 100 bolas para uma determinada zona, o tipo de expressão que se consegue, se é menor num shot do que noutro. Se for para controle de distâncias, estes jogadores têm distâncias full shot, têm distâncias de 3 quartos, têm distância de meio swing, têm meio swing para full, têm 3 quartos para full, ou seja, eles têm ali uma variedade de. Eles treinam isso, ou seja, eles não têm só uma distância para um taco, eles têm várias distâncias com cada taco. E consoante a necessidade de aplicar no campo, consoante as situações do campo, as situações de jogo, as situações climatéricas, se estás debaixo de uma árvore ou não, portanto, eles aplicam essas distâncias consoante aquilo que necessitam. E o próprio jogador também consegue ver. Eu, por acaso, estou-me a lembrar, por exemplo, do Ricardo Mel Gouveia, quando saiu da universidade. Isso foi uma das coisas que eles treinaram lá, foi treinar várias distâncias para vários tipos de tamanhos e comprimentos de swing. E tinha uma tabela com as distâncias para vários tipos de swing, para vários tipos de taco. E o que é que ele descobriu? Ele descobriu que se fizesse um swing, por exemplo, 3 quartos para 3 quartos, quando ia jogar a Inglaterra, que normalmente era campos que faziam muito vento, ele conseguia tirar vantagem em relação aos outros jogadores, conseguia mais consistência. E para mim o salto que o Ricardo Gouveia deu desde a universidade para o Challenge Tour, do Challenge Tour para o European Tour, foi essa consistência que ele conseguiu do jogo, de jogar mais swings de 3 quartos para 3 quartos. Ele próprio descobriu isso, nele próprio, que conseguia pôr a bola no green, em vez, por exemplo, de usar o ferro 4 full, se calhar usava o ferro 3 um bocadinho mais devagar e conseguia ter essa consistência. Se fosse chegar full, se calhar havia mais dispersão. Portanto, sim, swing para 3 quartos dá sempre mais consistência. Ok. Voltando um bocadinho à distância. Mas também há jogadores que não estão habituados a treinar, não sabem que distância batem, e se forem aplicar esse swing 3 quartos para 3 quartos, porque alguém diz, eu acho que aqui, ou quer dizer, aqui devias usar um swing aqui 3 quartos para 3 quartos, mas como ele não está habituado a dar esse shot, pode ser prejudicial, porque o ritmo muda, e como é uma coisa que ele não tem confiança em fazer, pode ser prejudicial. Portanto, essas coisas têm que ser treinadas, ganhar confiança e depois aplicadas no campo. Ok. Voltando só um bocadinho aqui à questão da distância, isto cada vez com a tecnologia que se está a conseguir, principalmente na bola, estamos a ficar sem espaço. Isto está a ficar um desporto onde eles estão a jogar ferros novos
segundo shot para pares 5, se isto devia de haver algum tipo de retrocesso ou pelo menos uma paragem de alguma forma na tecnologia, ou se achas que isto já não tem volta a dar? Que isto vai ser sempre cada vez mais comprido? Não, eu acho que eu estou a favor do Rory. O Rory também, o RNA queria fazer certas restrições nesse aspecto. Eu acho que o golfe não tem nada a ganhar com essas restrições. Eu acho que as pessoas gostam do show-off, gostam de ver estas bolas a andar. Eu acho que as pessoas que se estão a bater mais compridos também, muitos deles fisicamente estão melhores preparados. Para aquelas pessoas que não têm apostado tanto no físico, acho que não é pela tecnologia tanto que eles também têm ganhado tanta distância. É lógico que os drives novos em relação com os drives de madeira são diferentes, mas também se bateres uma bola destas novas como num taco de madeira, a bola também não vai tão longe porque os materiais foram feitos para combinar um com o outro nos momentos certos. Okay? Portanto, eu acho que não temos nada a ganhar com... Existem algumas restrições, e eu acho que o golfe não tem nada a ganhar com tentar ainda pôr o jogo mais difícil. Eu acho que podem pôr o jogo mais difícil de outras maneiras, podem pôr bandeiras pin position mais difíceis, podem pôr rafos mais altos, podem dificultar as coisas de outra forma. Mas acho que essa questão da distância acho que devem manter. Acho que ninguém gosta de ver um Corre o torneio risco de muitos campos já não conseguirem crescer mais. Tens o caso de Sant Andrews, daqui a pouco é um campo de pitch putt, não é? Não, mas é pitch and putt quando está a bom tempo. E sempre foi. Mas Sim, se pronto, está bem, mas tiver vento, com greens aquilo também de é campos de complicado. futebol, quer dizer. Sim. Eu já estive em Santana e aquilo é um campo links e aquilo tu podes ter 9 buracos extremamente difíceis e depois tens 9 buracos com o vento a favor que pode se tornar mais curto. Mas mesmo assim torna-se muito difícil com o vento a favor de parar a bola naqueles greens. Portanto, acaba sempre por, às vezes, ser mais curto, mas acaba por também ter a sua dificuldade. Eu acho que o ANA, acho que eles não vão estar a fazer nada neste momento. Eu acho que podem dificultar o campo. Por exemplo, tu podes ver o PGA Championship, normalmente são resultados normalmente bastante altos, difíceis. Foi um torneio que sempre foi pensado em dificultar a vida dos jogadores e tu não vês grandes resultados nesses torneios. Mas não foi porque eles nesses torneios mudaram a tecnologia dos tacos, foi porque eles prepararam o campo de maneira a que seja mais difícil. E pronto, eu tenho a mesma opinião do Rory nesse assunto. Acho que não é tanta tecnologia. Os tacos, as marcas vão sempre dar a volta, vão sempre, como deram até agora, vai sempre aparecer novos materiais, vão sempre arranjar forma de tentar facilitar um bocadinho a vida do jogador, os drives, os materiais que ajudam, permitem. A questão do titânio, por exemplo, em relação ao alumínio, veio dar muito mais distância. Mas depois as bolas também já são diferentes, já são preparadas, portanto vai haver sempre alterações, sempre houve, o Guarani sempre pôs restrições, mas vai sempre havendo um estudo maior dos materiais e vai sempre dar a volta. Ok. Portanto, eu acho que o campo pode ser preparado de uma forma mais difícil e mesmo que os materiais sejam mais fáceis, vai se tornar sempre complicado. Agora fizeste-me lembrar de uma perguntinha que eu costumo falar com os meus colegas que gostam de golfe, que não estava aqui nas perguntas, mas já calhou a gente falar nisso. O que é que tu achas mais espetacular? Um torneio onde eles vão 30 abaixo ou um torneio com extrema dificuldade, onde eles têm que ir buscar as cartas todas do baralho e acaba no domingo ali à volta do par? Olha, eu para ser sincero gosto mais dos 30 abaixo, porque a gente vibra com os Eagles, os miúdos adoram os Eagles, os Birdies. Se está fácil para todos. Portanto, acaba por ser fácil, mas está fácil para todos. E quando está difícil para todos. Portanto, acaba-se por ver quem é que consegue tirar mais vantagem naquele tipo de campo. Por exemplo, se é um campo curto, os jogadores compridos e curtos podem ter a sua vantagem. Depende da construção e do desenho, do layout do campo. Se for um campo com poucos obstáculos, que penaliza pouco, os que têm mais distância conseguem pôr logo a bola mais próximo, logo se calhar é mais fácil fazer birdie. Mesmo que o campo seja mais curto, para aqueles também são mais curtos. Ou seja, em vez de tu, por exemplo, se tu és mais curto que eu, estavas habituado a jogar num campo ferro 4, ali jogas ferro 8, é mais fácil para ti
mas para mim eu jogo putt, em vez de ser, portanto, acaba de ser mais fácil também para mim porque tenho mais distância. Mas é como eu digo, depende muitas vezes da posição das bandeiras, depende um bocadinho do layout. Eu acho que o golfe tem mais a ganhar com os 30 abaixo do que com uma abaixo, ou par do campo, ou etc. Acho que é extremamente difícil. Ninguém gosta de ver golfe, a ver os seus ídolos a jogarem mal, a darem maus shots. Acho que não ajuda a indústria do golfe. As pessoas vibram, compram mais polos, compram mais chapéus, gostam de usar aqueles tacos. Daqueles jogadores que fazem birdies, que fazem eagles. Eu acho que a gente tem a ganhar muito mais com isso. É a mesma coisa que o Projeto Drive, o Drive Challenge e o Projeto Drive de antigamente. Antigamente jogava-se dos tiros convencionais e os miúdos gostavam de fazer birdies. E hoje em dia os miúdos jogam mais da frente e o campo torna-se mais fácil e mais rápido. E portanto acho que tem-se mais a ganhar com esses tiros da frente. Os miúdos têm mais proveito, o jogo é mais rápido. As pessoas não se queixam tanto que o golfe demora muito tempo, muitas horas, que separa as famílias, porque a mãe ficou em casa e o miúdo passou e o pai o dia todo no golfe, portanto acaba por ser mais rápido, mais fácil, e acho que o golfe tem a ganhar mais com isso. Acho que quanto mais difícil nós fazemos o golfe, mais frustrante vai ser para as pessoas, mais frustrante vai ser para os Mas eu estava-me a telespectadores. referir a nível profissional, não me estava a referir a Igual, nível amador, eu acho que é igual. em Se termos de for espetáculo. fácil, desculpa, se for fácil, é fácil para todos. Se for difícil, é difícil para todos. Mas entre o difícil e o fácil, acho que o espetáculo que os profissionais dão acho que é melhor. Olha, e digo-te uma coisa, às vezes o que parece fácil não é assim tão fácil, porque, por exemplo, aqui o Portugal Masters, eles ganham com 20 abaixo, e falando dos nossos profissionais portugueses, se jogam lá fora da preparação para o Portugal Masters, se calhar jogam lá uma, duas ou três abaixo, às vezes por volta. O campo é preparado para o Portugal Masters, os rafos são mais altos, os greens são mais rápidos, são mais duros, é mais difícil. Ou seja, o campo está em melhores condições, mas está mais difícil, ok? E dificilmente, às vezes, os nossos profissionais, que normalmente jogam abaixo, quando o campo está preparado para o Portugal Masters, não conseguem jogar tão abaixo. Tornou-se mais difícil. O campo é o mesmo, mas só por mudar as condições, tornou-se mais difícil. E a gente pensa assim, epá, o Portugal Masters é fácil, 20 abaixo, 20 tal abaixo, não é assim tão fácil. Porque as pessoas quando jogam lá a seguir o Portugal Masters ter acabado, todas as pessoas se queixam que o campo está extremamente difícil. Portanto, é fácil para bons jogadores, mas para quem é médios e não tão bons jogadores é difícil. Portanto, eu acho que o jogo espetáculo vai ajudar sempre melhor. Ok. Já passamos aqui a nossa horinha. Vamos, tenho só mais 2 ou 3 perguntinhas, só para a gente depois terminar isto. E é a velha questão que a gente já ouviu muitas vezes, que volta e meia, infelizmente, volta e meia acontece, é se o Tiger volta a jogar. A gente já ouviu esta conversa antes. Toda a gente espera que ele volte a jogar. Eu acho que vai depender muito da consequência. Acho que o tornozelo, acho que ficou um bocado esmagado. Portanto, vai ver como é que ele vai recuperar aquela parte óssea, portanto, como é que ocorreu a operação. Eu acho que se o Tiger recuperar, se não tiver nenhuma limitação de movimentos, e se ele voltar outra vez a ganhar um bocadinho a confiança e a vontade de jogar, eu acho que sim. Eu acho que o Tiger, se voltar-se a sentir normal, com capacidades para jogar, ainda por cima podendo jogar muitos dos Majors, porque quem ganha o Major pode jogá-lo a vida toda. Portanto, eu acho que se o Tiger voltar fisicamente a estar apto para jogar golfe, eu acho que sim. Eu acho que ele vai querer voltar de certeza. E volta a ganhar. Cada Eu vez está acho que mais sim. difícil porque a idade não para, né? Mas Eu acho que sim. Eu acho que o golfe tem uma coisa que é um bocadinho como andar de bicicleta. Quando se aprende, nunca se esquece. É lógico que quando a gente anda muito de bicicleta, quando somos jovens, fazemos o cavalinho, né? Durante muitos metros, e depois, quando a gente, passando uns anos, não faz os tais cavalinhos, já não consegue fazer tão bem. Mas se voltares ali a treinar, durante ali uns dias, voltas outra vez a ganhar aquele toque, porque tu durante muitos anos sempre tivesse este toque, sempre tivesse essa habilidade para o fazer. E então acho que facilmente consegues recuperar. Portanto, eu acho que o Tiger, antes de lesionar, até estava num bom momento, tinha ganho o Masters, estava a jogar mais torneios, teve a infelicidade do acidente, mas acho que agora se calhar poderá ser mais fácil de ele voltar do que antigamente. Antigamente houve aquele escândalo, portanto, de separação,
aquelas partes do álcool, daquelas, se calhar, medicamentos que ele tomava e depois ficava sob efeito de álcool, portanto, aquelas fotografias que o Tiger foi apanhado, ou seja, aquilo para a imagem dele não foi muito bom e é difícil às vezes dar a volta a isso. Eu acho que desta vez ele parou, mas parou com uma imagem um bocadinho mais limpa e também com as pessoas a querer que ele se calhar recupere da lesão e volte a jogar, porque acho que ele estava num momento até porreiro. Portanto, eu acho que se ele fisicamente estiver bem, acho que ele vai voltar e acho que vai ganhar. Muito bem. E o Muitos filho? esperam que pelo menos mais um mês, eu acho que pode ser que eu consiga. E o filho, o que é que achas? Que agora anda aí toda a gente maluca com o filho dele? O filho é. Eu quando vi ele a jogar com o filho, vi que ele se esforçou bastante em tentar tirar um bocadinho a pressão por causa dele ser filho de quem é. É difícil essa gestão, porque as pessoas estão sempre a associar o filho com o pai, mas o pai é uma coisa, o filho é outra. Eu acho que o mais importante para o filho do Tiger é ele desfrutar, gostar de jogar, mas vai ser sempre uma luta do pai tentar separar um bocadinho as coisas. Mas acho que o pai pode lhe ajudar, mas isto com os miúdos é sempre tudo incerto. Acho que não vale a pena. Não vale a pena. Houve muitos outros jogadores de golfe que tiveram filhos e que se calhar não foram tão bons jogadores como os pais. É difícil da gente olhar para trás e ver assim, ok, o filho deste teve tão sucesso como o pai. Não me estou a ver assim muitos filhos desses. Portanto, eu acho que vai ser uma grande luta para o miúdo, porque ele vai sempre levar como rótulo a questão do pai. E o pai acho que mostrou nos mídias que tentou separar sempre essa questão, deixar os miúdos desfrutar, jogar, tentar passar um bocadinho a cultura e a aprendizagem de saber lidar com a imprensa, de saber lidar com o público. Muitos dos repórteres perguntavam então, como é que ele lidou com esta questão da televisão, isto tudo, e o pai estava sempre a tentar focar-se naquilo que tem que acontecer no momento, ou seja, a bola tem que ir deste ponto para aquele ponto, independentemente de televisões, público ou não, portanto, nada vai influenciar a bola ir daqui para este ponto, portanto, só tu é que podes fazer a bola ir deste ponto para aquele. Portanto, tentar abdicar do que está à volta e tentar fazer aquilo que ele normalmente gosta de fazer, que é jogar golfe. Portanto, eu vi ali o Tiger muito preocupado com essa questão. É como a questão do futebol. Então, vamos ganhar o jogo? Nós vamos pensar jogo a jogo, o próximo jogo é este. Vai ganhar o campeonato? Não sei se vou ganhar o campeonato. Bom, agora o próximo jogo é que é o importante, não é o que vão fazer daqui a 2 meses ou a 6 meses. O próximo jogo é o jogo contra esta equipa, nós vamos planear o jogo e vamos tentar ganhar o jogo. Este é o nosso trabalho, é o nosso foco, é a nossa tarefa. E aqui com o golfe é um bocadinho assim. Portanto, os jogadores normalmente quando estão no golfe devem pensar no plano de treino, daquilo que querem fazer, deste ponto àquele ponto. E depois só pensam no outro ponto quando chegarem lá, porque como sabes a bola nem sempre vai para onde a gente pensa que vai. Portanto, depois temos que sempre adaptar-nos à situação que temos à frente. Ok. Em relação ao Tiger, achas que há um golfe com o Tiger e um golfe sem o Tiger? Ou seja, a importância do Tiger no golfe? Eu acho que é bastante significativo. Eu acho que quando o Tiger está num torneio, a coisa mexe. Quando o Tiger não está, há oportunidade para começarem a aparecer outros ídolos das pessoas, Justin Thomas, o Jordan Speed, o Ram, sei lá, vários outros jogadores que são números 1, 2, 3, 4 e 5 mundiais, que as pessoas estão sempre ali, são aqueles favoritos, digamos assim. Mas dificilmente alguém terá aquele sucesso como o Tiger teve durante muitos torneios de seguida, como o Jack Nicklaus teve ou como outros jogadores tiveram, o Ballesteros também teve, etc. Portanto, eu acho que o golfe agora, sem o Tiger, pode cair para qualquer um dos outros jogadores. Portanto, não há ninguém que esteja a dominar, qualquer um às vezes pode ganhar esta semana ou pode perder. Mas quando o Tiger entra, há uma grande maioria das pessoas que vão torcer para o Tiger porque, por exemplo, como eu, houve alturas que era o meu jogador favorito. Portanto, todas as pessoas estão sempre à espera que o Tiger volte outra vez a aparecer e eu acho que sim, acho que há um golfe sem Tiger e um golfe com Tiger.
Muito bem. Acho que são golfes diferentes. Ok, já vamos com 1 hora e quase um quarto aqui da nossa entrevistazinha. E só para acabar, queria saber se tinhas alguma coisa a acrescentar para as pessoas que nos tenham seguido a nossa conversa até aqui, se há alguma mensagem que tu queiras deixar para quem queira começar ou para quem tenha curiosidade, alguma coisa que aches importante. Sim, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é que quem não descobriu o golfe pode vir descobrir. Nós aqui em Vila Moura também damos aulas em grupo para adultos, que é normalmente a um preço mais acessível, até posso dizer, são 50 € mensais. Em todas as semanas há uma aula com o treinador, sai mais ou menos à volta de 12,5 € por aula, onde são várias pessoas. E, portanto, se não tiverem equipamento, também não se preocupem, que nós temos equipamento, temos as bolas. E depois, se realmente um dia vocês gostarem de jogar golfe, é como as bicicletas, né? A gente normalmente depois tem a nossa bicicleta para nos adaptarmos a ela, ou a nossa prancha de surf, ou etc. E, portanto, se tiverem curiosidade em experimentar jogar golfe, temos aulas para adultos em grupo que são bastante acessíveis mensais. À segunda-feira, temos uma turma à segunda-feira das 10 às 11, com o treinador Hugo Santos, e temos aos sábados, ainda não arrancou, estamos à espera que entre mais participantes, mas será aos sábados às 10 horas, das 10 às 11, aqui no Pinhal. Okay? Ambas as aulas são aqui no Pinhal, um é à segunda-feira, das 10 às 11, e outro é sábado, das 10 às 11, com o professor Francisco. E pronto. Normalmente quem gosta de golfe, ou quem fica viciado por golfe, normalmente nunca mais larga. Vai ser sempre jogador de golfe a vida toda. Com mais golfe ou menos golfe, mas acho que vai sempre jogar a vida toda. Ok. Então, Okay. acho que por agora já está. David, muito obrigado. A gente aqui uns tempos faz isto outra vez. Nada, Paulo. Obrigado eu pela oportunidade e pronto, bem-aja aí ao canal. Obrigadinho. Até à próxima. Tá, tudo bem.